Sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Modelo Mental Cast, tá? Onde nós trazemos assuntos relacionados a modelo de negócio, modelo de mentalidade, saúde mental no mundo corporativo. E hoje nós estamos trazendo um tema muito especial, tá? Que é sobre a importância da saúde mental nas tomadas de lideranças dentro da empresa. E aí trouxe uma convidada especial, Isabela Cortes, que é especialista em liderança, em manejo do trauma e também especialista pelo Einstein em bem-estar e saúde, né? É isso mesmo, né, Isabela? Integrativa. E ela, mais do que justo, trazer uma pessoa no qual eu tive uma conexão muito forte lá atrás, a gente se conectou, foi ela que fez o meu desenvolvimento pessoal, né? Então, a gente tem um projeto juntos, que é pela Cuide Eleve, e esse tema não poderia trazer outra pessoa que não seja a Isabela Cortes, né? Então, Cortes, desculpa aí, mas é isso mesmo. Então, pessoal, seja bem-vinda, tá, Isabela, por você ter aceitado esse convite. Eu acho que esse tema é a sua cara, então não poderia ser uma pessoa diferente que você. Então, se apresenta para o público que está em casa assistindo, para que você fale um pouco quem é a Isabela Cortes. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Fred. Para mim está sendo uma honra, uma alegria estar aqui hoje falando sobre esse tema, tomada de decisões na liderança, principalmente decisões complexas. Desenvolvimento de liderança, nessa parte emocional, né, saúde e bem-estar. Então, para mim é uma alegria estar aqui. A gente vai contando, né, história, a gente vai contando um pouco como a gente se conectou lá atrás, né? Você estava num evento, né? Isso, do G4. Isso. Era um evento do G4 e a Rúbia. Né? Eu tenho diversos clientes que são membros do G4 e aí tinha uma cliente minha lá no evento, né? Isso. E aí, quando em algum momento do processo empresarial, a gente acaba entendendo que a gente precisa estar dando uma olhadinha para as nossas questões também. E aí, na conversa com a Rúbia, ela falou muito bem de você e aí a gente iniciou o nosso processo de conexão, né? Que é no qual eu estava buscando a questão do desenvolvimento, do autoconhecimento. E é por isso que a gente está trazendo esse tema para cá, porque é muito importante que o líder, ele primeiro se autolidere, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, da sua história, Isabela, para entender o porquê você veio trabalhar com esse público, em relação a lideranças. Eu sei da sua história, mas eu acho que é importante que o público também conheça, para entender melhor da Isabela e o porquê você está dentro desse projeto, nesse propósito de vida hoje. Perfeito. Bom, eu sou uma advogada familiarista aposentada, eu brinco assim, né, na outra vida. E há 7 anos atrás, mais ou menos, 7, 8 anos atrás, eu comecei a me interessar por algumas formações profissionais no desenvolvimento humano, enfim, técnicas terapêuticas para mim. No início foi pessoalmente, eu tinha questões especiais de um relacionamento amoroso que eu estava vivendo na época. Vi que quando, né, principalmente uma mulher tem questões de relacionamento, eu sou uma mulher hétero, cis, né? Tinha questões, a psicanálise fala, né, que tem questões relacionadas ao pai. Então eu fui olhar para as questões que eu tinha relacionadas ao meu pai ali e era para mim. Muitos desses cursos que eu fazia, as pessoas que estavam lá, elas estavam interessadas em fazer uma transição de carreira. Eu não. Na época, eu estava no direito, eu queria concurso público, e as pessoas me perguntavam, não, eu quero magistratura ou promotoria, eu estou fazendo esse curso para mim. Só que eu comecei a fazer cursos tão profundos e tão intensamente, eu estava com dificuldade, inclusive, de concentração nos temas do direito para estudar para concurso público. Inclusive, eu até achei que eu tinha algum problema de atenção, alguma questão séria, assim, de déficit de atenção. Só que o que eu percebi é que, na verdade, eu tinha um déficit de atenção em temas do direito, mas em temas de todos os cursos que eu estava fazendo de desenvolvimento pessoal, eu, como se diz lá em Minas, eu comia o tema com angu.
eu ia e varava a noite estudando muito, até que eu começava, na época, a testar de forma, assim, né, informal com amigas, algumas coisas que eu aprendi, e elas falaram, nossa, Isabela, foi muito bom, faz de novo, cobra de mim para eu poder fazer mais. E aí eu cheguei num ponto ali que eu percebi que não era mais um hobby, não era uma brincadeira, era um caminho profissional, né, era um tipo de chamado, de alguma forma, né, que estava me chamando para aquela área, e comecei a levar com seriedade, né, e aí desde então eu atendo intensamente, são praticamente mais de 6.000 horas em atendimento individual e coletivo hoje, e fui seguindo nesse caminho. Agora, com o público, né, de líderes, donos, empresários e C-levels, o que eu percebi, eu não sei se é porque eu era do direito, então eu já tinha um perfil que não era muito padrão, assim, de terapeutas ou psicólogos convencionais, que é um padrão, às vezes, mais mais leve, mais calmo. Eu sempre fui muito assertiva por tudo, pela minha carreira, pelo meu jeito, enfim. As pessoas que já vinham para mim já eram lideranças, ou lideranças corporativas, ou empresárias, empresários, já era. Então, o que eu fiz foi simplesmente assumir. Eu percebi, não, qual é meu público, né? Quando a gente faz aqueles exercícios no marketing de perceber quem já vem. Então, aí eu comecei a me posicionar como uma coisa que já era orgânica. Então, como eu fui atendendo ao longo desses últimos anos pessoas que estão em gestão de negócio e tudo, eu fui aprendendo também ao longo desses anos muito de gestão, muito de modelo de negócio, muito de outros aspectos do mundo corporativo e meio B2B, que também foi natural, foi orgânico e eu fui tomando gosto também, né? Então, hoje eu atuo no desenvolvimento pessoal de lideranças. Foi também natural eu atendendo com projetos B2B, né? Lideranças assim como o Fred, foi vendo, falando assim, nossa, Isabela, foi tão útil para mim. Você desenvolve aqui minha linha de gestores também. Então, também foi natural eu fechando outros projetos B2B nesse sentido. E aí, estamos no caminho aí, né? Tá. E Isabela, voltando um pouquinho aqui na tua fala, eu vi um ponto que eu achei muito importante para quem está em casa nos escutando. Uhum. A virada de chave, o momento que deu um insight para você sair vamos assim, você está na advocacia, tem a questão do relacionamento. Qual o X, assim, quem está em casa podia aprender com você, que assim, a gente geralmente passa por alguma dor, alguma situação, como também aconteceu comigo, para ter procurado isso, Sim. que faz sentido você olhar assim, poxa, isso foi importante para que eu pudesse pivotar, olhar para essa área aqui e sair da área de advocacia para uma área totalmente terapêutica. Uhum. Então, assim, o que foi exatamente assim esse ponto de virada? Beleza. Bom, aí tem que tocar um pouco na minha história também, né? Para contar isso. Importante. Bom, os meus pais, né? Eles se conheceram ali. Minha mãe era bancária. Meu pai trabalhava no mercado da Bolsa de Valores de Belo Horizonte. Meu pai sempre foi um executivo de alto nível, brilhante, né? Em investimentos, em bolsa, em tudo, em pregão, licitações, tudo isso. Andava com grandes empresários ali em Belo Horizonte também. Ele, inclusive, alguns desses empresários já me falaram depois que o Paulo César, meu pai, fez muita gente grande ganhar muito mais dinheiro do que poderia, com o aconselhamento dele, com a visão dele. Só que, assim, nesse meio corporativo e de principalmente bolsa de valores, é muito comum o uso de substâncias entorpecentes, o abuso de álcool, né, de tudo isso, para aguentar aquele ritmo, né? Aquele Correria. ritmo, aquela pressão, comemoração de operações de milhões, né, em tudo aquilo. Interessante. Então, muitos amigos do meu pai, inclusive meu pai, faziam uso, né, de substâncias, de álcool e tudo, e abuso dessas substâncias. Alguns que não têm predisposição saem ileso, e outros, assim como meu pai, não saiu tanto. Então, o meu pai tem, né, questões especiais com álcool, né, enfim, substâncias, assim. E
E acabou que, por ele ter essas questões, né, eu lidei ali na infância com um ambiente, e é importante falar isso, que parece que quando a gente conta essa parte, é viciado em droga, parece que é só isso. Não, eu fui muito amada, eu recebi tudo o que eu precisei, sou muito grata pelos meus pais, estudei nos melhores colégios, eles sempre conseguiram bolsa de estudo para mim, nos melhores, mas tinha essa parte, né? Que muitas vezes meu pai chegava muito alterado, já testemunhei muitas questões ali de violência doméstica entre eles e também muito amor entre eles, se amaram muito, mas tivemos essas questões. E na adolescência e na infância, isso era muito difícil para mim. Então, eu tive questões especiais de relacionamento com meu pai, muitas vezes ficava sem conversar muito tempo. Quando teve o divórcio também, né, ficou muito delicado ali. Eu fiquei muito envolvida, eu precisei tomar alguns posicionamentos ali de forma muito precoce, situações que envolvia polícia, muita coisa assim, lá pelos 15 anos de idade, então que foi muito impactante para mim. E aí eu vivi muitas questões, né, de dor, né, em relação a ele. Mas, né, hoje sendo especialista em trauma também, manejo de liberação de trauma, o que eu percebo? Que o trauma, ele por si só, ele não é uma bênção ainda. Mas quando a gente faz a liberação e o manejo de trauma, ele amplia muito o nosso continente emocional. Então, eu percebo que eu vivi esse processo todo para ser uma boa profissional, para poder servir outros, né? Então, eu tenho, inclusive, muita conexão com a Virtude, com a Rede Virtude, que, né, aí o Fred apresenta também o que é a Rede Virtude, que é uma... Rede de soluções em saúde mental. Né, que é a empresa carro-chefe da sua holding. E a gente se conectou também por isso, né? Porque a sua história também se encontra com a minha nesse sentido, né, Fred? E eu ia comentar isso, né? Que como isso é interessante, né? Quando eu iniciei o projeto, a Fazer Bom Desenvolvimento, até então eu não sabia nada da sua história, né? E a sua história, depois que a gente passou a se conhecer, a gente entendeu que as histórias, elas se conectavam muito, né? Tinha propósitos muito parecidos, né? E o nosso projeto junto com a Cuide Eletroexiste nasceu exatamente do meu desenvolvimento. A gente se conectou, viu que tinha muita coisa, sinergia dentro do trabalho que você já fazia, com experiência, uma bagagem dentro de executivos. E a gente traz esse ponto da conexão que a gente tem por propósito para fazer sentido para os dois. Então, foi uma coisa que a gente até conversou bastante lá no passado, né? Que eu tive a história do meu pai, também com questão de alcoolismo, questões na infância e adolescência, muito parecida também com você, cada um dentro das suas particularidades. Mas que eu acho que é um ponto importante a gente frisar aqui, Isabela, como assim, quantas pessoas hoje têm questões relacionadas a traumas ou feridas emocionais, situações dentro das lideranças hoje dentro da empresa que impedem ou atrapalham ou adoecem o desenvolvimento, a evolução dentro desses líderes dentro da empresa. Né? Então, assim, quando a gente passa a fazer esse desenvolvimento, foi claro para mim, depois que eu fiz, você da área também, de que quando a gente entende que os nossos pais deixam um legado, que tudo aquilo ali faz parte, como a nossa vida fica muito mais leve. Total. Então, acho que eu gostei que você trouxesse esse ponto aqui para o nosso público, porque muita gente que está em casa escutando são líderes, né? Seja empresários, executivos. Você trouxe uma coisa muito importante de que dentro da liderança, dependendo do tipo de nicho de negócio, tem drogas, medicamentos, outras situações que as pessoas podem usar e acontecer nada, ou achar que não está acontecendo nada, como também pode acontecer o que aconteceu com seu pai, né? Então, meu pai também era um grande vendedor e o alcoolismo acabou atrapalhando a carreira dele também. Então, assim, isso acontece todos os dias, o tempo todo, com a maioria das famílias hoje que estão nos escutando. E nas empresas é só o reflexo dessas pessoas que sofreram dentro dessas famílias. Traz um pouco esse tema, quando a gente fala um pouco da paternidade, que foi uma causa que até a gente se conectou, para quem está escutando, o que você orientaria, o que você poderia dar de sugestão para essas lideranças, essas pessoas que estão dentro da empresa que têm questões que ainda não conseguiram trabalhar, desenvolver?
Perfeito. Primeiro, falando do público em especial, falando de quem lidera, né? Quem tem o perfil de liderar, quem tem empresa, quem ocupa esses altos cargos de altíssima responsabilidade, como se leva-os em grandes empresas, são pessoas que não são comuns. Primeiro, né, normalmente, são pessoas que já têm um extrato cognitivo mais alto. É muito comum que quem tem essa capacidade potencial, né, esse extrato cognitivo mais alto, tem questões de TDAH, tem questões de altas habilidades, superdotação, né, vários aspectos assim. Porque essas posições, por si só, elas exigem um nível de resiliência, um nível de coragem e um nível de botar a cara no risco que não é para qualquer um, né? Então, e eu tenho um gosto especial, e também pelo meu jeito, enfim, por tudo que eu vivi, por problemas mais complexos. Então, assim, claro que eu atendo pessoas, né? Assim, hoje em dia... Vários níveis, né? Mas hoje em dia, 99% dos meus clientes são, assim, mais complexos mesmo, por gosto. E quando eu vejo que não é, eu tenho outras pessoas para indicar também. Eu tenho gosto por problemas mais difíceis, né? Me estimula também. Então, quando você está nessas posições... É muito comum que você lide com um altíssimo grau de estresse diário. E muitas vezes, né, nós não recebemos, nem na infância, nem na escola, nem na faculdade, conhecimento para a gente desenvolver habilidades de gestão de estresse. Perfeito. Então, as substâncias, né, medicações, entorpecentes, abuso de maconha, de cocaína, de álcool, de heroína, de todas as substâncias que você pensar, de alguma forma também, a gente olhando sem moralismo, elas auxiliam naquele momento, né, ali naquele agora, imediatismo, a realizar essa gestão de estresse, a relaxar, a entrar num estado alterado de consciência, a você sair daquele pico de estresse altíssimo. Então, é muito rápido e está muito na mão, né? Então, inclusive, para quem tem TDAH e não sabe, TDAHs não diagnosticados, quando utilizam substâncias, né, que nós chamamos de excitantes, que é, por exemplo, a cocaína, a heroína são substâncias excitantes. A heroína não lembro, mas a cocaína sim. A cocaína é uma substância excitante. A maconha, por exemplo, ela é depressiva. Então, quando a pessoa ainda não sabe, quando ela utiliza a cocaína, ela está fazendo um tratamento torto do transtorno dela, porque a cocaína em pessoas neurotípicas acelera. Em pessoas que têm TDAH, acalma, a pessoa fica mais centrada. Então, a pessoa ela nem sabe, né? Se ela tivesse o conhecimento, às vezes o acesso, se ela tomasse a medicação correta, ela não precisaria ali, ela já teria aquele efeito com acompanhamento médico. Então, é muito comum, assim, né? Então, a saúde, e aqui a gente fala saúde mental e emocional para poder ser didático, porque para mim é tudo saúde, né? Perfeito. Tudo afeta o corpo físico. A saúde física não separa da saúde mental. Tudo. A psicossomática tá aí pra gente ver. Gente não separa, né? Não separa, é tudo igual. Mas a gente fala saúde mental e emocional pra ficar, né? Melhor. Mas é tudo sobre saúde. Perfeito. Então, é muito comum, né? Então, saiu até agora um estudo, né? Depois talvez a gente deixe no link alguma coisa, dessa pesquisa só de saúde mental de empreendedores no Brasil. Principalmente no Brasil, né? Porque, diferente de outros países, quem empreende aqui, a maioria das pessoas não é por dom, não é porque fez um caminho acadêmico longo e aí vai empreender. Não, aqui a gente empreende por necessidade, por caminho, porque a gente tem o borogodó da venda e eu quero fazer um negócio. Ah, mas tem capital de giro? Não tem nenhum. E eu vou abrir o negócio aqui, igual como foi o caso do Fred. Foi na coragem, né? Na cara e na coragem, a gente faz e acontece aqui. Fora do Brasil, a gente é visto como doido, né? O pessoal não faria o que a gente faz aqui. Não.
Então, essa questão especial, né? Então, essa falta de conhecimento e essa questão rápida da gestão do estresse. Então, hoje, por isso que eu me dedico a esse tema aqui também, que tem relação com o meu pai, né? Porque ele também não teve elementos ali para fazer uma gestão de estresse adequada e para ser o suporte ali de todo o brilhantismo profissional que ele sempre teve, né? Não, com certeza. E o burnout também hoje muito em alta, né? Sim. E aí você fala do desafio do empreendedor, como também as características desse perfil, que tem muito a ver com TDAH hoje em dia. Tem falado muito sobre isso, sobre essas questões, mas assim, eu acho que o mais importante, né, é quando você vai abrir uma empresa, a única coisa que você tem é a coragem. Uhum. E dentro dessa coragem, a gente acaba ali no dia a dia aprendendo na raça mesmo. Sim. É a prática raiz, né? E só que aí a gente se encontra com dois pilares, né? Que você não tem conhecimento na prática sobre empreendedorismo, então você aprende ali na raiz mesmo. Uhum. E ainda mais, não conhece sobre pessoas, que é um grande desafio também dos empresários hoje. Uhum. E para conhecer de pessoas, ela precisa primeiro se autoconhecer, se autoliderar, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse, assim, hoje que você está fazendo seus atendimentos, com a maioria liderança de executivos, empresários, C-levels, mas, assim, como é que eles estão, quando eles estão te procurando, assim, nesse primeiro momento, assim, quais são os maiores desafios que hoje ele tem encontrado, né, nesse primeiro momento? Qual start que você percebe que, tipo assim, que fez te procurar? De ir buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento. Qual a maioria desses casos procura, geralmente, em que etapa da vida dentro da empresa? Bom, olhando para o meu público de clientes, geralmente o empresário ou o dono que chega, o negócio está em intenso crescimento. Aquela pessoa já tem as questões financeiras, assim, na medida do possível, bem organizadas, mas ela percebe uma insatisfação ou nas relações pessoais, ou uma estafa muito grande dentro daquele trabalho, ou ela tinha uma paixão ardente assim pelo que ela fazia, mas ela começou a amargar dentro daquilo que ela está realizando, não está fazendo mais sentido. Então, a frase que eu já ouvi muitas vezes no início é: Isabela, eu tô num momento da vida que eu tô com tudo para me sentir feliz e eu não tô. Eu não tô feliz nem satisfeita, e eu não sei o que tá acontecendo, então eu preciso de ajuda. Porque, assim, é muito difícil chegar para mim ainda, né, eu não gosto de ter que fazer um processo de convencimento da pessoa que, por exemplo, ela está empreendendo, está dando tudo certo, ela não tem manejo com pessoas, ela nunca olhou para si e como está dando tudo certo no negócio, ela acha que não precisa fazer aquele processo. Né? Tem uma particularidade disso também que eu posso falar, que tem a ver com o extrato cognitivo. Mas, geralmente, é assim. Então, no processo comigo, ela vai olhar para si, né? Vai olhar para suas relações mais próximas, como especialista de trauma, né? Né? E todos que trabalham com manejo e liberação de trauma, no trauma a gente fala que o trauma é feito dentro do vínculo, mas ele também se cura dentro dos vínculos. Então, num setting terapêutico, a gente dá algumas bases para que a pessoa se desenvolva, tudo, a gente tem um momento ali, mas o dever de casa mesmo é feito na vida, caminhando, se relacionando, não sei me comunicar, tem essa ferramenta aqui, a gente vai treinar aqui juntos, eu e você, mas você precisa se expor à vida, porque é na vida que a gente treina, né? Habilidades relacionais. Então, a pessoa, ela chega mais ou menos assim, né? Tá, Isabela, eu vou querer chamar o público agora nesse momento para dar esse recado. Eu acho que é muito importante o que a Isabela trouxe aqui para a gente. Me chama muita atenção porque tem muito a ver também com a minha história na hora que eu procurei ela. De que, olha o que ela trouxe para a gente aqui, que a maioria dos empresários, às vezes estão até com uma condição financeira boa,
mas têm tudo para ser feliz, mas estão infelizes. Que talvez a busca dessas pessoas esteja pelo dinheiro. E quando elas conseguem alcançar, é como se ali não tivesse mais ninguém perto dele, talvez. As pessoas que amam, ou tivesse a vida deles, pessoa totalmente destruída. E isso é um ponto muito importante, porque eu passei por um processo, quando eu procurei a Isabela, eu vim passando várias situações que poderiam estar causando tanto na minha vida pessoal, na vida profissional. Então, eu precisei, nesse momento, buscar ajuda, né? Que é exatamente onde eu precisava me desenvolver, me autoconhecer, para poder me ajudar dentro do meu relacionamento com minhas filhas, com minha família e dentro da empresa, porque você não consegue separar a vida pessoal da profissional. Então, esse ponto que a Isabela trouxe, pessoal, é um ponto muito importante que as pessoas, às vezes, esperam chegar algo muito pior na vida para procurar ajuda. Então, assim, propósito de vida é saber o que te levanta todos os dias da cama. Se for por questão de dinheiro, isso uma hora pode acontecer que você vai adoecer, porque você vai conseguir atingir e aí. Eu digo que é igual aquela questão do filme Procurando Nemo, que ele sai do aquário dentro de um saco e quando cai dentro do mar, eles olham para o outro dentro do saco e falam assim, e agora? E aí? O que é que eu faço? Né? Então, assim, eu acho que é importante vocês estar sempre fazendo esse desenvolvimento, esse autoconhecimento. Isso, para mim, foi uma virada de chave, por isso que eu fiz questão que a Isabela viesse como minha convidada aqui hoje, porque isso, para mim, foi uma transformação, gente. Você não tem noções como isso é importante na vida do ser humano, porque você não se conhecer para tomar decisões, que a gente vai falar um pouco sobre decisões difíceis dentro da empresa, mas assim, são pequenas decisões que vão levar no caminho mais saudável que você precisa. Então, assim, queria te agradecer em público, Isabela, pelo trabalho que a gente fez junto, porque ali, para mim, foi uma mudança de chave, foi uma mudança de estilo de vida, foi uma mudança de transformação mesmo, porque transformou a minha vida, consequentemente transformou a vida da minha família. Então, assim, e a empresa foi só uma consequência daquilo que nós somos. E aí nós passamos a ser nós mesmos, porque temos clareza de tomar decisões. Que aí é onde eu também queria puxar esse assunto com você. E tem um aspecto até especial, Fred, nisso que você está contando, que é diferente o empresário, que ele já vem de uma família de empresários, e o empresário que ele é emergente financeiramente. O dono, o empresário, ou C-level, que ele teve um crescimento exponencial profissional e financeiro que é muito diferente da condição socioeconômica da família dele de origem, ele ainda vive uma outra crise, que é um descolamento da realidade, porque todas as referências primárias e muitas das relações que ele teve, às vezes não conseguiu acompanhar o crescimento dele, fica aquele vão, né? E esse empresário precisa procurar e se conectar com outras pessoas que também, né? Claro que você não vai desligar, né, das pessoas que você conheceu ali antes, mas ele também precisa de um suporte de ambiência para que ele dê conta de permanecer, né? Com o trabalho em terapia familiar também, com as constelações familiares, com a filosofia sistêmica, a gente percebe, né, que através do pertencimento e das lealdades invisíveis que nós carregamos em relação a nossos ancestrais, é muito difícil, parece que é contraintuitivo, parece que é loucura, mas a felicidade tem um peso e ela vai ter um período, não é que você vai ficar sozinho para sempre, mas tem um período, sim, de solidão, até você encontrar pessoas pares para você trocar sobre aquilo. Senão é muito difícil você sustentar aquela posição tão diferente da sua origem, né? Fica aquele peso, mas o pessoal não conseguiu e eu consegui, e começa a ter alguns efeitos esquisitos ao longo da jornada. Então, o ambiente, hoje nós temos muitos estudos na neurociência, né? E também no trauma, que a ambiência é primordial, é essencial para esse processo de desenvolvimento pessoal. Porque nós somos, antes de sermos seres humanos, nós somos mamíferos. E mamíferos andam em bando desde sempre.
Então, a gente achar o nosso bando ali e fazer esse trânsito, né, entre as pessoas de onde eu vim e mais ou menos parecido, é essencial também para a nossa saúde emocional. Não, com certeza. E geralmente, assim, quem está vindo desse novo ciclo vem passando por dores, né? A gente falou aqui sobre dores, me chama a atenção que quando a pessoa entende que aquela dor, ela pode realmente ser reflexiva, ressignificada e transformada em algo muito especial de propósito, a vida da pessoa só evolui. Sim. Porque ela tem a tranquilidade de ver isso, né? E, assim, eu acredito muito, Isabela, assim, que é onde esses pontos da liderança quando te procuram, e eu trouxe alguns pontos na época que a gente faz nossas sessões, nossos encontros, inclusive fazemos até hoje, né? E que isso, nós somos igual cebola, né? A gente tira uma camada Camadas. e mais vão abrir outras, e cada etapa, como você está falando, que a gente vai passando, a gente vai, o nível vai ficando, o jogo é igual o jogo de videogame, a fase vai ficando mais difícil, e você tem que estar sempre preparado para esse nível, né? E eu percebo que durante essa trajetória a gente precisa tomar decisões. Né? Então, assim, eu queria que você trouxesse assim, um pouco sobre isso. Eu tive que tomar algumas decisões difíceis e eu acho que a falta dessa clareza do que nós somos, com quem nós precisamos estar conectados, que é o que você trouxe um pouco, e tomadas de decisões difíceis na empresa, que foi uma das coisas que eu fiz nesses últimos 2 anos aí, exatamente para que a gente pudesse evoluir. Eu queria que você trouxesse isso hoje. Quanto isso tem impactado na saúde mental dos empresários, dos líderes, para poder tomar uma decisão difícil que elas não conseguem. Bom, voltando um pouco do que a gente começou a falar ali, de quem geralmente ocupa essas posições de liderança, essas pessoas têm um extrato cognitivo mais alto do que a maioria da população. É importante também frisar que nos últimos anos mais recentes, o empreendedorismo, ele ficou mais acessível às pessoas, né? Principalmente pelo advento da internet, né? Inclusive, tem né, pessoas que se colocam como empresários e tudo, mas que só tem um Instagram. Na verdade, não é empresário nem empreendedor, assim, raiz, além do arroba dela. Mas, o que aconteceu também, popularizando esses lugares, né, e aumentando o acesso a essas posições de liderança, é que muitas pessoas de estratos cognitivos menores tomaram frente de alguns postos. E o que a gente tem visto, né, ao longo desses últimos anos, é que essas pessoas estão tendo dificuldade de sustentar esses postos e essas posições e estão tendo que chamar por pessoas mais qualificadas e pessoas mais altas cognitivamente. Então, agora, principalmente com o advento da inteligência artificial, que muitas tarefas estão sendo muito mais otimizadas, né? Tarefas repetitivas, o mundo vai voltar de novo como um pedido de ajuda para pessoas mais qualificadas e com um extrato cognitivo maior e mais capazes de tomar as decisões complexas que essas pessoas com extrato cognitivo menor não estão dando conta, na verdade nunca deram, mas surfaram algumas ondas aí, né, da liderança e na gestão de pessoas. Então, tomada de decisões, nós tomamos milhares por dia. Então, esse termo que você está usando, Fred, de decisões difíceis e complexas, que é a chave, porque é aí que está no peito do líder. E essa gestão emocional para tomar essas decisões difíceis, hoje, inclusive, mais cedo eu estava conversando com, um senhor, né, com extensa experiência em diversos conselhos do Brasil, e ele estava trocando ideia comigo de um aspecto global aí da Bolsa de Valores, de Tóquio, que ele contou. E que ele falou, e como é que esses líderes ficam, né, Isabela? Eu falei assim, Carlos, que ele chama. Eu falei, Carlos, muitas vezes o líder, ele tá numa posição que nem ele mesmo tá vendo o ponto
que o ponto ali, só que ele precisa acessar aquela resiliência e aquela confiança e aquela questão de lidar com o risco que só ele aguenta o peso emocional daquilo para poder falar com as pessoas. Gente, vai dar tudo certo. Ele mesmo não sabe se vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo. Vamos em frente, vamos né, com confiança, com tudo aquilo que ele já tem conhecimento para seguir, e ele assumindo uma maior responsabilidade que todos. Então, é ele que vai ser ali responsável, porque ele tá na cara ali, e se a bomba explodir também, vai ser no colo dele, né? Então, tem essa questão de assumir riscos muito maiores. O Fred sabe muito bem disso. Eu ia que às vezes toma umas coisas e fala assim, nossa, beleza, é bem grande isso, tem muitas famílias que dependem disso e dessa decisão que eu tô tomando, e toma ali. E também, se der errado, é no seu peito que vai estourar, né? Eu acho que você traz um ponto importante aí, que 2 pontos. Primeiro, 2 exemplos de tomadas de decisões que a gente precisa tomar. Você, por exemplo, de Belo Horizonte, mineira, saiu de lá e veio morar em São Paulo. Uhum. Então, ali foi uma decisão difícil que você tomou para exatamente prosperar dentro do trabalho que você acreditava de fazer aqui em São Paulo. Então, ali você precisou tomar uma decisão e vir morar aqui sozinha, né, sem conhecer muita gente. Então, assim, isso já é uma tomada de decisão que nós estamos tomando decisões o tempo todo. Então, eu também lá atrás tive que sair do CLT e empreender com praticamente 20 mil no cheque especial com capital de giro. Então, são tomadas de decisões difíceis que a gente está fazendo o tempo todo na vida. Mas, assim, um dos pontos dessas tomadas de decisões dentro das empresas, Isabela, que são bem complexas, que estão com pressões. Então, assim, isso também tem adoecido essas lideranças e, consequentemente, o time. O ambiente que era para ser agradável e saudável acaba sendo muito de pressão. Por exemplo, você trouxe o exemplo do seu pai, que na Bolsa de Valores é uma pressão louca. Então, as pessoas precisavam fazer isso e aquilo para poder lidar. Então, assim, fala um pouco sobre essa questão da pressão que esses líderes têm hoje dentro do ambiente corporativo. Um exemplo que você pode trazer, assim, que adoece por ele não ter clareza exatamente das decisões que ele precisa tomar, que vai empurrando ali e acaba prejudicando ele dentro do trabalho e, consequentemente, adoecendo também. A pressão, né, as questões complexas, né, e as responsabilidades, as altas responsabilidades dentro das empresas, que são organismos vivos, né, e que precisam zelar por, além dela, todas as famílias que dependem ali dela, não param. Vai ser sem parar, né? Então, inclusive, essa imprevisibilidade e essa pressão, a gente precisa aceitar que elas vão estar presentes o tempo inteiro. Por que eu tô falando isso? Porque a previsibilidade é uma necessidade do ser humano para que ele continue saudável. Então, a previsibilidade é um ponto, inclusive, no manejo e na liberação de trauma, assim, para um sistema minimamente permanecer. Então, se a gente aceitar que essa imprevisibilidade, essa pressão, ela já existe, é importante, né, as lideranças e todos nós, né, como profissionais, a gente perceber o que eu tenho controle. O que eu posso fazer, então, para mim, olhando para mim, sabendo que não vai parar a pressão, as contas não vão parar de chegar, os desafios só vão aumentar quanto mais eu vivo, o que eu posso fazer? Então, aí que entra, né, a importância de hoje nós termos programas para as empresas olharem para essa parte da saúde mental e emocional, para que a pessoa ela vá desenvolver nesse continente emocional, para que caiba tudo ali, para que ela saiba manejar, que ela vai lidar com muitas questões, inclusive, às vezes, que vai fugir o controle, isso é certeza, mas o que eu posso fazer? Então, por exemplo, quando eu vim para São Paulo,
Eu vivi muitos medos, muitos medos. Eu conversava com Deus diariamente, chorava no banho, né? Ouvia músicas para eu me conectar com a minha espiritualidade, falava, meu Deus, eu sou muito conectada com minha fé, com tudo aquilo que me conduz e me conduziu até aqui, com toda a força da minha ancestralidade que me trouxe até aqui. Então, eu ia num aspecto, eu não tenho controle de nada, eu tô fazendo o meu melhor, eu sempre tô em movimento, eu sempre tô conversando com pessoas, as minhas mãos estão sempre prontas para trabalhar, eu não tenho controle, a gente tem um controle sobre todo o processo de vendas, mas a gente não controla a venda em si, não sabe se vai fechar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou meter a cara no CrossFit. CrossFit eu gosto, não pelo CrossFit, mas é porque eu gosto de variabilidade de atividade física, eu gosto de uma atividade física coletiva. Então, eu vou meter a cara na atividade física, vou comer bem, vou fazer meus exercícios respiratórios diários para eu fortalecer, né, a minha fundação para eu aguentar tudo, para eu passar por essa parte de transição de casa, por essas novas pessoas. Fiquei muito sozinha, vários períodos aqui, antes de eu ter vínculos seguros. Então, eu fazia isso. Então, eu acho que dentro desse ponto, por isso que vem a importância. Porque a pressão não vai, ela só aumenta. Então, os pilares do autocuidado não é mimimi. É para você exatamente aguentar tudo isso que você tem que passar ali nesse período, né? Eu vejo dessa forma. Não, e eu gostei do ponto que você trouxe agora. Eu gostaria que você, só refletir novamente aqui. Os pontos, alguns pilares básicos que você entende que são essenciais, né? A gente aprendeu junto, você me passou algumas coisas, né, que a gente fez, mas assim, que são extremamente importantes, que as pessoas que estão em casa poderiam estar aplicando, Isabela, assim, quais assim, a etapa desde da manhã que você acorda, faz alguma coisa, umas dicas com que as pessoas que têm em casa elas poderiam fazer para já começar a dar uma olhadinha para dentro, para esse autocuidado com o que tem em casa. O que é que você daria como sugestão? Tá. Bom, então a atividade física, ela é o ponto-chave aqui, não porque é moda, não, mas hoje nós temos vários estudos que mostram que né, os hormônios do estresse, eles são metabolizados na nossa musculatura. Então, e também o ser humano, ele não foi feito para ficar sentado, né, até há muito pouco tempo na nossa linha... Vamos se levantar, né? Temporal, na nossa linha temporal, enquanto humanidade, é muito pouco tempo que a gente está sedentário e muitas horas sentado. Então, isso é como se fosse uma novidade, assim. Então, o ser humano é feito para ficar mais em pé do que sentado, mais em movimento. A gente caçava há poucos anos, né, dentro da nossa linha temporal. Então, a atividade física, ela vem para modular, né, os hormônios do estresse, aumentar nossos níveis de serotonina, nossa percepção de prazer, de tudo. E desse movimento. A alimentação, assim, né, hoje, né, se você puder fazer um acompanhamento nutricional, é ótimo, mas hoje a gente tem tanto também acesso à informação que eu acho que a gente sabe quando tá comendo muito mal, e sabe quando tá comendo bem, né? Então, cuidar ali, para a maioria do tempo, eu tá comendo os macronutrientes necessários. Tomar água sempre, porque a água auxilia também nesse processo da gestão do estresse, auxilia na oxigenação do cérebro. A gente manter minimamente, da forma que dá ali na nossa semana, um contato com os nossos vínculos seguros, os nossos vínculos profundos, né? Isso, para toda a teoria do trauma, é importantíssimo, porque é nos nossos vínculos que a gente lembra quem a gente é. Muitas vezes, quando a gente está ali na correria do âmbito profissional, a gente está com pessoas que também estão muito estressadas, que a gente não olha nos olhos e a gente acaba se descolando da realidade. Então, eu tenho amigos de infância, principalmente eu tenho a Débora, né, que é minha amiga há 19 anos,
desde a infância. E eu sempre falo com ela, eu falo, minha amiga, obrigada por existir, eu te amo e você me lembra quem eu sou. Ela lembra de histórias quando eu tinha 11 anos de idade, né? Então isso é muito precioso, assim. E outras coisas. Um aspecto também interessante é que quando, sob alta carga de estresse, a gente entra muito facilmente num estado de hipervigilância. E quando a gente está nesse estado de hipervigilância, é muito comum que a gente trave mais a musculatura e se desconecte do peso corporal, da gravidade. Então, a gente fica num estado meio que descolado, assim, da realidade. Então, fazer movimentos simples com o corpo, dar uma levantadinha, andar e pegar, às vezes, no corpo, assim, para sentir, a pele é o nosso primeiro limite. E quando a gente toca, ou alguém, né, seu marido, sua esposa, ou um amigo, uma amiga, um terapeuta, né, especialista em trauma, trabalha essa questão somática é corpo, ajuda a gente também a se situar, né, a perceber que eu não sou só mente, eu sou um corpo também com necessidades. Então, se tocar assim, perceber o peso da gravidade em você, perceber a temperatura dos seus pés, perceber a temperatura das suas mãos, respeitar quando vem uma vontade de fazer xixi, parece que é bobo, mas muitas vezes a gente passa dos nossos limites fisiológicos, né? Não, eu tô super apertado para fazer xixi, mas eu não vou agora. Então, prestar atenção nessa parte da fisiologia é um nível de autocuidado, inclusive, que eu diria mais importante que o narrativo. Hoje nós temos várias abordagens terapêuticas que são narrativas. A psicanálise trouxe isso muito para nós, né? É importante, tem sua importância primordial, porque a maioria das pessoas não tem acesso nem a isso. Sim. Mas hoje o que nós temos de mais sofisticado em desenvolvimento humano é essa educação somática, porque o trauma ele fica no corpo, ele não fica na mente. Então, esse cuidado com o nosso corpo, ele hoje tem se mostrado mais valioso do que a narração, do que eu ficar falando sem parar e conectado só por uma coisa mental e não física, né? Então, o bem-estar do corpo está muito ligado à saúde mental e emocional hoje, né? Tem sessões que eu faço que às vezes a gente vai ficar em silêncio, a gente vai fazer algumas práticas de corpo, vai fazer alguns exercícios de raiva, ou a pessoa vai chorar ou rir muito, depende, e não precisa falar uma palavra. Então, né, os meus estudos no trauma e em neurociência hoje mostram isso também, que a inteligência emocional está muito ligada à fisiologia e pouco ligada a essa questão muito subjetiva e mental, assim. Na verdade, o corpo, ele responde muito como está a sua saúde emocional e mental, né? Ele vai dando sinais, desde pele, desde a questão acima do peso, adoecimento, então tem falado muito sobre isso, né? E eu acho que um dos pontos aqui que você falou, que eu acho interessante eu trazer para o público, porque muito desses, quando você traz o cognitivo alto desses profissionais, empresários, a maioria deles tem TDAH. Tem. É uma característica muito... Ou outros transtornos. Ou outros transtornos. Então, assim, eu quero trazer esse ponto aqui para o público, a importância, porque eu tenho um TDAH e um dos pontos que eu aprendi dentro desse desenvolvimento junto com a Isabela foi entender quais são os pontos fracos dentro do TDAH e quais são meus superpoderes, que nós temos superpoderes, está tudo bem com isso, mas eu precisei organizar muita coisa, a questão do exercício ajuda bastante, a organização da agenda, da organização do dia a dia, trazer, tirar, que a gente abre as janelas aqui do TDAH, várias coisas, e acaba querendo fazer tudo e não faz nada. Então, depois que a gente traz essa clareza aqui de como você pode organizar, que a Isabela me ajudou muito nesse ponto aí, foi a trazer e organizar e colocar no papel. Organizar isso aqui, fazer isso aqui, o gerenciamento da agenda, né? O exercício me ajudou muito, a presença. E aí um ponto muito importante que ela acabou trazendo algumas dicas sobre o estresse, que eu acho que é muito importante aqui, que me ajudou bastante, principalmente por TDAH, foi a questão da aromaterapia. Nos exercícios respiratórios. Nos exercícios respiratórios, né, tem
Tem um lá que era mais um raiz, né? Que a gente... Vetiver. Vetiver. O vetiver é ótimo para quem tem TDAH e a gente usa, né dentro dessas práticas, o que eu passei para o Fred foi algo que eu aprendi também, que eu faço há anos, assim, que é um exercício respiratório, é simples. Quem tem óleo essencial bem, quem não tem também pode fazer só a respiração, né? Sim, já ajuda, mas eu acho que o mais importante, ter ou não óleo naquele momento, é você parar um minutinho do seu dia para você fazer uma respiração. Porque ele já te alivia bastante, se reconecta, você está ali com muitos pensamentos acelerados, né? E aí você volta, se conecta novamente e depois segue. Sim. Isso é uma técnica muito importante que me ajudou bastante e que pode ajudar muita gente que está em casa. Porque é um ponto que você está ali na correria, estresse está tão no automático, que você esquece de se conectar com você mesmo, parar, dar uma tranquilizada e já melhora o estresse. Então, é uma coisa tão simples que a gente pode estar fazendo, que você me ajudou a formatar isso, e a gente não faz, a maioria das pessoas nem tem ideia, mas que ajudam bastante a gente no dia a dia a lidar com o estresse. Né? Então, teve até uma brincadeira que um dia eu estava fazendo em casa e a minha esposa chegou no quarto e, que cheiro é esse? Que coisa forte, né? E eu estava fazendo nesse momento a minha respiração, exatamente para me conectar novamente. Então, assim, eu vejo muito que a questão da saúde emocional e mental está muito numa questão de você, quanto mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade, mais tirar da cabeça e colocar para as coisas estarem organizadas, você consegue conduzir a sua vida com mais tranquilidade. E aí eu acho que para mim é o ponto mais importante do autoconhecimento e desenvolvimento, é trazer essa transparência, essa tranquilidade, essa clareza para você poder saber lidar no dia a dia, porque os estresses eles vão sempre ter. Sim, sempre. E isso aumenta. Isso aumenta, né? Então, assim, não tem como você... a questão é como você vai saber lidar. Né, com ele, que eu acho que foi o ponto que a gente, dentro dos encontros, a gente soube lidar muito bem, né? E aí a gente tá chegando, assim, praticamente no final. Eu queria que, Isabela, você pudesse deixar, tá? Uma frase, uma fala para quem está em casa, nos escutando, assim... o que você gostaria de deixar para o público que pode estar passando por algumas situações, algumas dores, algumas situações, e que você gostaria de dar uma palavra de força para essa pessoa? Tá. Bom, o que eu posso dizer, e principalmente para os líderes, né, que estão nos escutando, e aqui eu abarco liderança em tudo, né? Para mim, liderança não é um cargo formal. Uma mãe de família é uma líder ali, né? Dentro da sua casa, dos seus filhos, ali liderando todo aquele processo, enfim. Então, quando a gente está falando de posições de liderança e autocuidado, não é mais sobre você. Quando você se dedica ao seu autocuidado, você se torna uma pessoa mais funcional e uma melhor fonte para servir o outro. Principalmente se você tem uma empresa ou um negócio e dele dependem famílias, é um egoísmo você não olhar para si, porque você está atrapalhando em estado de uma trombose simbólica toda uma cadeia de pessoas, né? E às vezes para você não tá, né? Já tá fazendo diferença ou não tá também. Mas para aquelas pessoas que convivem mais próximas de você, para sua família, faz muita diferença. E às vezes está sendo um peso para elas e você nem sabe. Então, o autocuidado, eu gosto de vê-lo, né, como algo que inicialmente, aparentemente, parece que é só para nós, mas é o autocuidado a serviço do bem comum. Então, quando Isabela, eu tô melhor, eu tô mais ancorada financeiramente, eu tô mais ancorada fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu sou mais útil para servir meus clientes, né, quem eu me relaciono, eu tô mais a postos ali para transbordar sem secar. Então, se eu tô mal, se eu não tô me cuidando nada, se eu tô seca e eu tento transbordar e ajudar o outro, aí é perigoso para todos, né?
Primeiro, para mim, que eu posso viver uma questão ali de burnout, ou ansiedade, ou algum transtorno, e para o outro também, porque eu não tô conseguindo enxergar o outro da forma que eu acho que eu tô enxergando, eu tô presa dentro da minha dor. Então, se eu pudesse deixar um recado, é esse, o autocuidado não é só sobre você, é a serviço também de todo o cosmos ali, né, toda a rede ali que você impacta também. Muito bacana, hein, pessoal? Gostei, Isabela, do final aí. Eu acho que deixa um recado muito importante, né, para o público que está nos assistindo. Eu queria agradecer, tá, a sua presença, você ter vindo aqui participar desse podcast. Eu acho que foi muito importante. Esse é um tema que eu acho muito especial, que se as pessoas tivessem um copo vazio, né, tivesse aberto, eu acho que como tudo na vida ficaria mais fácil de procurar ajuda, de poder realmente se conhecer, se autoliderar, para poder realmente ser um líder exemplo para dentro da empresa e dentro da sua própria vida, né, na família e tudo. Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é fundamental isso dentro das empresas, que trabalhos como o seu cada vez mais progrida, mais ganhe força nas empresas, porque isso faz toda a diferença nos resultados das pessoas, da transformação de vida. Gostei muito quando você fala assim, porque ajuda todo mundo, né? A empresa é um ambiente, a empresa é algo muito especial, porque são várias vidas que dependem de decisões de líderes, né? De dono de empresa, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tá? E, pessoal, queria agradecer quem está escutando a gente. Antes de encerrar, eu queria deixar um lembrete, né? Algo muito mais especial do que isso, porque hoje a gente praticamente essa semana, né, hoje foi o primeiro dia de atendimento, a gente abriu uma unidade também em São Paulo. Então essa unidade de São Paulo chama Cuide Corpo e Mente, tá? Então assim, fala muito sobre isso, porque a gente acaba, para liderar, a gente tem que se autoliderar e as pessoas precisam entender que a saúde mental e a saúde física não conseguem mais separar uma coisa da outra, né? Então assim, é importante da gente ter esse cuidado, né, 360 graus, investigativo, entender realmente a causa raiz do que está acontecendo na nossa saúde, seja física ou mental, para que a gente possa estar bem e estando bem a gente consiga ajudar o próximo. Então, assim, essa unidade está em Moema, né, um projeto maravilhoso, muito preventivo, onde a gente vai realmente olhar para o ser humano, entender realmente o que ele está precisando, tá? Então, a gente está muito feliz com essa abertura e a Isabela nos ajudou, inclusive, ela é aqui de São Paulo também, né? Então, assim, é um projeto especial, tá? E você que está em casa também, não deixe de comparecer, escutar depois esse nosso podcast. Então, a gente vai soltar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, onde for necessário a gente colocar. Vocês possam vir assistir, porque vale muito a pena. Como esse tema é importante na vida das pessoas, a questão da saúde mental, hoje dentro das lideranças, ela é básica para que realmente a gente possa liderar na empresa. Então, assim, muito obrigado pelo nosso podcast, Modelo Mental Cast, nosso segundo episódio, nossa segunda convidada, né? E Frederico Macedo aqui agradece todos que estão escutando, porque foi um assunto super especial e até a próxima.